Olá, hoje é segunda-feira, dia 28 de março, e ontem, domingo, teve início oficialmente, não mais oficiosamente, a candidatura à campanha de reeleição do atual presidente Bolsonaro. Não é oficial porque a legislação eleitoral proíbe que se declare candidato e muito menos que peça voto, mais ainda que peça voto, uma pessoa que todo mundo sabe que é candidato, que o adversário sabe, que o aliado sabe, que a imprensa sabe, que o eleitor sabe, mas não pode dizer que é candidato. São essas esquisitices da legislação. Mas o PL, então, inventou que esse lançamento que tinha sido anunciado tinha se transformado numa campanha de filiação e o barco está na rua. Agora, o presidente já, claro, demonstrou uma das linhas que vai adotar, que é tentar descredibilizar as pesquisas eleitorais, coisa que ele faz sempre, né? É evidente que o presidente acredita em pesquisas eleitorais e guia-se por elas, mas, para o público externo, ele tem que fingir que elas são mentirosas. Sobretudo agora que elas apontam na liderança o ex-presidente Lula. Vocês já ouviram no passado, ouve ainda, dizer que uma mentira repetida 1000 vezes transforma-se numa verdade. Eu vou dizer para vocês agora. Uma pesquisa mentirosa publicada 1000 vezes não fará um presidente da República. Também no seu pronunciamento, o atual presidente não adotou, não anunciou nenhum programa de governo, nenhum programa de metas para um próximo mandato, mas, para animar aquela sua galera, ameaçou tomar uma decisão contra quem quer que seja, porque tem um exército. Só não explicou que decisão seria essa, mas disse que o seu público ali sabia do que ele estava falando. Digo, se para defender a nossa liberdade, se para defender a nossa democracia, eu tomarei a decisão contra quem quer que seja. E a certeza do sucesso é que eu tenho um exército ao meu lado. E esse exército é composto de cada um de vocês. Aí fica aquele negócio do duplo sentido, né? O exército, a gente pensa que o exército são as Forças Armadas, mas ele diz, não, o exército são vocês. De qualquer modo, a gente deve ficar preocupado, porque para o presidente Jair Bolsonaro, obedecer à Constituição representa um esforço extraordinário. Por vezes, me embrulha o estômago ter que jogar dentro das 4 linhas, mas eu jurei, e não foi da boca para fora, respeitar a Constituição. Está vendo? Respeitar a Constituição embrulha o estômago dele. Mas o presidente declarou ainda que está acontecendo uma luta, ou vai acontecer, do bem contra o mal. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. É um pouco de exagero do presidente, né? Por mais que alguém simpatize com a esquerda, queira voltar na esquerda, dizer que a esquerda representa o bem, como se não tivesse defeito, e o outro lado o mal. Ah, mas o presidente quer dizer que ele é que é o lado do bem? Não, aí também... Se o outro lado não é, ele também não é, não. Não existe isso, né? Não existe essa história de um está totalmente certo e o outro está totalmente errado. Só em esquemas desses de manipulação que os políticos gostam muito de fazer. E dizer que eu sou bom e o outro é um monstro. Mas isso é uma conversa na qual, infelizmente, muitos ainda caem, mas que não dá para engolir, não dá para aceitar. Bom, tem mais um candidato aí rondando na área, só que esse não se sabe se é candidato mesmo ou não.
porque não depende só dele. Nunca depende só da pessoa, mas nesse caso é uma equação bem mais complicada. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, anunciou que vai renunciar agora até quinta-feira ao governo gaúcho e, evidentemente, ele sonha com a presidência. Só que ele não foi para o PSD, partido do Gilberto Kassab, onde ele tinha um lugar reservado na disputa presidencial. Achou que não ia dar certo, não ia pegar bem, ficou no PSDB mesmo, mas sonha em pegar a vaga do João Dória. E espera, claro, junto com isso, ter o apoio de outros partidos. Renunciar ao mandato me abre diversas possibilidades, todas elas, e não me tira nenhuma delas. Então é neste movimento que eu faço para me apresentar, para que eu esteja onde mais eu possa dar a contribuição nesse momento político que eu considero crítico para o Brasil. Eu considero um momento de decisão mais do que sobre os 4 anos, mas sobre o futuro do nosso país, se nós vamos aprofundar a divisão ou se nós vamos superar essa divisão. Peraí, o PSDB não tinha feito umas prévias para escolher o candidato e foi justamente o Eduardo Leite quem disputou as prévias com o João Dória. Tinha também o Arthur Vigílio, mas com pouquíssimos votos. Mas o Eduardo Leite perdeu as prévias para o Dória. Como é que ele vai ser candidato agora? Como é que ficam as prévias? Mas para tudo se tem uma desculpa, para tudo se arranja uma desculpa quando se quer, né? Nós respeitamos as prévias, mas nós estaremos diante de uma discussão que envolve outros partidos políticos, que envolve a formação deste consórcio de partidos que vai aí se formando, de forças que vão se alinhando, buscando um caminho comum, que não foram consultadas naquele momento das prévias, para que se entenda qual é o caminho que vamos seguir juntos, né? E tantas alternativas poderão vir a serem consideradas nessa oportunidade. Viu aí o truque, né? As prévias foram só dentro do PSDB, agora é um negócio mais amplo e tal. Bom, mas neste fim de semana a eleição girou mesmo, foi em torno de um festival de música, o Lollapalooza. Além de ter rolado um bocado de fora Bolsonaro, a Pablo Vittar defendeu explicitamente o Lula, né? Carregou a bandeira do Lula. Aí o PL, partido atual do presidente, não gostou, entrou na justiça. E não é que um juiz do TSE deu a inacreditável decisão de proibir manifestações dos artistas? A imagem da Pablo Vittar aí, ó, com a bandeira do Lula. E por conta disso, o juiz disse, não pode se manifestar. Obviamente, essa decisão judicial foi ignorada, rechaçada, criticada por muita gente, teve um monte de reação. Mas eu vou mostrar só a primeirona do Spotify. Espera, vou voltar para o começo porque eu acabei cortando aí, eu não posso cortar a Anitta. Proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censurar, isso é 1900 bolinha aí, que o povo não podia fazer nada, a gente não quer voltar para estaca zero, não, pelo amor de Deus, tá? É claro que essa decisão não deu nada certo, né? Só fez gerar mais ataques contra Bolsonaro. Aí na capa da Folha de domingo, esse assunto foi a manchete, tem uma foto imensa com o Fora Bolsonaro, que foi colocado aí nesse momento pela banda Fresno. E outros artistas também se manifestaram. E a mais explícita de todas em relação a isso foi a Glória Groove. E tome-lhe propaganda do Lula, né? Querer impedir, proibir isso, além de ser ilegal, além de ser censura, além de ser absurdo, além de ser antidemocrático, é uma tolice, porque o fato de artistas lá se manifestarem a favor de Lula, aquelas pessoas, o público já também está a favor de Lula, eles estão pregando para os convertidos, como se diz. O fato de eles lá, algumas outras pessoas, ao contrário, vão dizer assim, mas se
Pablo Vittar, Anitta e Glória Groove estão apoiando, eu não quero. Eu vou votar no Bolsonaro mesmo. Então, é um absurdo tentar proibir a manifestação das pessoas. É inaceitável uma coisa dessa e a gente tem que superar isso de vez, porque é absolutamente ridículo. E sabe o que é mais incrível? Esse juiz que deu essa decisão, quando apareceram outdoors a favor do Bolsonaro em fazendas do Mato Grosso, o PT também entrou na justiça para que esses outdoors fossem retirados. Olha o outdoor aí. Aí, ó. Fechados com Bolsonaro, produtores rurais, sindicato rural, acreditamos em Deus e valorizamos a família. Mas aí esse mesmo juiz, ele não achou nada demais no outdoor. Não tem nada de espontâneo, porque a pessoa está ali no palco, ela pode de repente dizer qualquer coisa. Mas o outdoor, ele tem que ser contratado, ele tem que ser criado, impresso, tem que colar, tem que pagar para exibir. Mas para o juiz, houve falta de provas de que isso aí era uma propaganda. Dá para acreditar? É uma incoerência realmente absurda, inaceitável do senhor juiz. Não pode assim, não. Não pode, de jeito nenhum. E a verdade é que hoje em dia é cada vez mais difícil censurar, pelo menos na internet. É um exemplo aí, olha. Tá lembrado desse moço? Cadê ele que não apareceu ainda, mas você vai ver agora aí. Olha aí, Monark. Monark publicou uma declaração dizendo, acabaram minhas férias. E logo em seguida publicou um elogio a essa rede social, o Rumble, que é uma galera que está insatisfeita com o YouTube, porque o YouTube começou a cuidar um pouquinho, né, da moderação do conteúdo, e aí um bocado de gente fica insatisfeita. O que o Monark fez? Foi aquele que defendeu a existência do partido nazista, não por concordar com o partido nazista, também não se trata disso. Mas ele acha que tem o direito de se manifestar, de se expressar. Isso foi uma opinião completamente rechaçada, que eu também rechaço, porém considero que é apenas ignorância dele. E que é proibido falar do nazismo, defender o nazismo, justamente porque as pessoas podem até, por não terem vivido, por não terem conhecimento, achar que é apenas mais uma ideologia, e não é. É algo que não pode nem ser discutido, não pode nem ser debatido, não pode ser aceito de maneira nenhuma. Mas o monarca, devido à sua ignorância acentuada, achou que tudo bem defender as ideias nazistas. E aí foi massacrado de todos os lados, né? Teve que sair do ar e tudo mais. Mas aí achou essa rede, o Rumble, onde ele poderá, parece, se manifestar, porque o Rumble, que é esse site aí dos Estados Unidos, concorrente do YouTube, tem sido o abrigo de muita gente barrada por aí afora. Inclusive a turma de Donald Trump e esse pessoal. E por isso estão fugindo para lá. Além do Rumble, tem também esse outro aí, o Getter. Olha como o Getter se apresenta. Uma nova plataforma de rede social fundamentada nos princípios da liberdade de expressão, pensamento independente e na rejeição de censuras políticas e da cultura de cancelamento. Então, o que vai acontecendo é isso. Cada vez mais, um se enquadra em exigências de moderação de conteúdo, agências de checagem, etc., e o outro surge para suprir essa demanda que existe de pessoas que querem falar livremente, como aconteceu agora com o Telegram. Telegram, nem o Putin conseguiu proibir na Rússia, em 2018. E em vários outros países também não se conseguiu barrar o Telegram, que as pessoas davam um jeito e o Telegram ajudava a dar um jeito.
de ter conteúdos escondidos. Então como é que agora ele se enquadrou lá na Alemanha? Como é que agora ele obedeceu ao TSE no Brasil? Porque agora ele está atrás de abrir capital na Bolsa de Valores. Mas logo aparece um outro para tomar o lugar do Telegram e dizer assim, olha, aqui vale tudo e vocês podem fazer a festa. O Getter mesmo é uma rede americana que está investindo no Brasil, esse que eu mostrei aí por último, e como vocês viram, eles dizem que lá não tem censura política nem cancelamento. E, inclusive, o Bolsonaro, que não perde tempo, já chegou por lá. O próprio Bolsonaro, que venceu a eleição por causa da sua estratégia digital, por saber usar muito bem a internet, já está lá nesse Getter, um canal que já tem, olha, já se aproxima de 1 milhão de seguidores. Ele também tem página oficial no TikTok com mais de 1 milhão de seguidores. Teve um tempo que andou divulgando aqui esse aplicativo Mano TV, onde tem lá uma TV Bolsonaro. E tem o próprio aplicativo dele, que a pessoa baixa no celular. Então é isso, cometeu o crime, a polícia tem que ir atrás de cometer o crime. Não vai dar para as plataformas ficarem caçando as pessoas e decidindo se o que as pessoas falaram, publicaram, pode ou não pode. Feira de Santana liberou o uso de máscaras, foi dispensado, mas apenas em ambientes ao ar livre. O anúncio foi feito em coletiva pelo prefeito Colbert Martins Filho durante a manhã dessa segunda-feira, e já está valendo a partir de terça-feira, mas ele, inclusive, na própria entrevista, já aproveitou, no meio do caminho, tirou a máscara lá para fazer uma demonstração. Só que continua obrigatória a máscara no transporte público e em todos os ambientes fechados de acesso público, como as próprias salas de aula das escolas e os locais de trabalho onde ele estava também. Por que a alegação da prefeitura que se mantém a exigência de uso de máscaras em ambientes fechados? Porque muita gente ainda não tomou a terceira dose. A terceira dose foi muito negligenciada, muito mesmo. Para você ter uma ideia, 97% das pessoas tomaram a primeira dose, 81% tomaram a segunda dose, 81% da população tomou a segunda dose, e a terceira dose só 32%. Então, por conta disso, não se liberou ainda deixar as máscaras de lado em ambientes fechados, como as salas de aula. Porém, os números têm melhorado sensivelmente e nesse domingo a prefeitura anunciava que já havia 3 dias seguidos sem nenhuma pessoa internada com Covid em Feira de Santana. As máscaras também são recomendadas para quem tenha sintoma de problema respiratório, para quem convive com essas pessoas e para quem tem alguma comorbidade. Hoje, o presidente nacional do PDT deu uma entrevista informando, afinal de contas, o que é que tanto Zé Ronaldo conversa com o PDT. Segundo Carlos Lupe, e nas palavras do Carlos Lupe, numa entrevista a uma emissora de rádio em Salvador, é o PDT que está convidando, mas o Zé Ronaldo está resistindo a entrar no partido. E também seria segundo informações lá do Metro 1, o site que você está vendo aí, que eu coloquei aí na tela, o próprio ACM Neto é que tem resistido a essa mudança. Para acabar no Carlos Lupe, hein? Esse aí é o Carlos Lupe. O próprio ACM Neto é que tem resistido a liberar o Zé Ronaldo para ir para o PDT e que negocia a filiação com outra sigla. Mas, ao mesmo tempo, essa própria matéria diz que o presidente do PDT na Bahia, Félix Mendonça, quer a vaga para ele, de vice, que é o que Zé Ronaldo também espera.
Então não adianta para Zé Ronaldo ir para o PDT. Mas também essa matéria afirma ainda que segue sendo o deputado federal Marcelo Nilo a preferência, o mais votado, favorito, o mais votado para ser o candidato a vice na chapa de ACM Neto. Não sei. O José Ronaldo se mostra ao mesmo tempo esperançoso e confiante, mas essa decisão tem sido muito demorada e muito complicada, pelo visto. Um caso estranho e grave aconteceu em Feira de Santana com um homem, o Cláudio Marcelo de Almeida, que morreu após um procedimento de implante capilar. A cirurgia era para durar de 4 a 5 horas e, portanto, começou às 7, mais ou menos, 5 horas seria 7, 5, 12, seria meio-dia. E às 3 da tarde, a mulher dele, que deu entrevista ao Acorda Cidade, não tinha ainda a liberação, não tinha ainda a confirmação de que a cirurgia tinha terminado. É esse homem aí, o Cláudio Marcelo de Almeida. E a esposa acha que houve negligência médica e ela fez um relato realmente muito desfavorável para esses profissionais, supostos profissionais que prestaram esse serviço, porque situação verdadeiramente absurda. Depois de darem essa previsão para ela, deram uma outra de que no lugar de meio-dia ia terminar às 4 da tarde. Aí passaram para, enquanto a recepcionista que deu essa previsão foi falar com o médico, voltou com já uma estimativa de 21 horas, mandaram ela voltar para casa. A mulher voltou para casa, porque iam ligar para ela, não ligaram, e ela retornou lá às 22 horas, e enquanto estava lá falando, encontrou o marido no chão com os médicos tentando reanimar. Acabou recebendo a informação lá de que ele teve uma parada cardíaca, imagina, às 14 horas. E o Rafael Velame, o jornalista Rafael Velame, informou aqui no Twitter que o médico que fez o procedimento vazou, desativou as redes sociais e sumiu. Essa clínica ficava lá no edifício Premier, porém tinha sido inaugurada há pouquíssimo tempo, há apenas 15 dias. Não sei, é estranha essa situação e é realmente de se duvidar da capacidade desses profissionais. O mais incrível é eles não terem buscado um socorro a tempo, quando a pessoa sofreu um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. E tantas horas se passaram até chegar ao ponto do homem falecer. É uma história escabrosa, inadmissível. E se essas pessoas que fizeram esse procedimento têm realmente essa licença para fazê-lo, elas têm que ser, ou se tem ou se não tem, precisam ser investigadas e punidas por uma situação dessa, né? É um absurdo, é inconcebível essa história. Muito lamentável. Bom, para descontrair, vamos falar do tubarão que supostamente apareceu na praia do Farol da Barra. Olha aí. Policial militar avista tubarão no mar do Porto da Barra e retira banhistas da água. O policial disse que viu, um banhista também disse que viu, não sei mais quem viu uma barbatana, foi um Deus nos acuda para tirar a gente da água, correram lá, mandaram todo mundo sair, usaram jet ski e tudo, mas o tubarão mesmo não apareceu. Não foi comprovado que este tubarão, de fato, esteve no Farol da Barra. Mas se a notícia sobre um tubarão no Farol da Barra, como é que eu disse que era para descontrair? Isso é um susto desse. É o seguinte, é que mesmo sendo novidade, o baiano já está adaptado, olha aí. O baiano agora indo tomar banho no Porto da Barra, ele não é doido, ele está me vendo. Como se fosse no trânsito, né? Quando a gente vai atravessar e diz do carro que o motorista não é doido, que ele está vendo, né?
É um absurdo. Bom, tomara que tenha sido um engano, que não esteja pintando tubarão agora no Porto da Barra. Um abraço para você, então, até amanhã. Lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, tá certo? Até lá.